Olá, pessoal! Vamos começar mais uma edição do Matraca Aberta. Hoje teremos mais de um convidado aqui com a gente. Estou aguardando aqui eles entrarem para a gente começar nosso bate-papo. O coletivo já entrou. Como sempre, tá bem bacana aí. Aguardar o pessoal entrar aí para a gente poder começar a nossa conversa de hoje. Fabiana já está entrando. E lembrando que essa live também fica gravada. Então, quem estiver nos acompanhando aí, depois compartilha, divulgue, pessoal. A gente vai deixar ela disponibilizada aí em nosso perfil. Bom, já vou adiantando aqui um pouquinho sobre os nossos convidados de hoje. São 3 artistas que fazem parte de um coletivo de brincadeiras, o Vem Brincar. E com esse coletivo, eles têm transformado vários espaços nas bibliotecas públicas de São Paulo em verdadeiros lugares lúdicos e divertidos para apresentar o modernismo brasileiro às crianças. Isso mesmo, é o projeto Trilhinha Modernista. E eles vão falar um pouquinho, hoje nós vamos conversar com 3 integrantes do coletivo, porque o grupo é grande, e eles vão estar aqui hoje para contar um pouquinho do projeto, do grupo. Eu vou adicionar aqui a Fabiana, que já está aqui com a gente. Pessoal, que ela já está entrando. Olá, tudo bem? Olá, Mari, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo. Seja bem-vinda aí ao Matraca Aberta. É um prazer recebê-la aqui com a gente. Opa, eu que agradeço aí, ó, fortalecendo aí nossa proposta. Muito obrigada. E a Marcela também já entrou. Bom, antes de inserir a Marcela, eu vou apresentar para vocês a Fabiana, integrante do Vem Brincar. A Fabiana, ela é articuladora, produtora cultural, artista educadora e atualmente gestora do movimento Vem Brincar. Ela é formada em tecnologia em processos ambientais pela Faculdade Senai de Tecnologia Ambiental e tem um vasto currículo aí, já fez uma série de projetos bem bacanas também e vai contar um pouquinho aí pra gente. Bom, vou inserir aqui a Marcela também, que já chegou, que é a outra integrante do movimento Vem Brincar. Só um instante, pessoal. Vou adicioná-la aqui. Olá, Olá, boa noite, tudo bem? boa noite. Obrigada por aceitar aí o convite para participar aqui com a gente da nossa live. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar aqui para vocês a Marcela Sabá. Ela é atriz, palhaça, pesquisadora de danças populares, contadora de história, pedagoga, arte educadora e pós-graduanda em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade pela AMB Morumbi. Seja bem-vinda aí novamente. Obrigada ao convite. Imagina, a gente que agradece. E agora eu vou colocar aqui o Bruno também, que ele vi que ele já entrou aqui na live. Só um instante, pessoal. Eu fiz o convite. Eu espero ele aceitar aqui. E aí, Má, tudo bem com você? Enquanto o Bruno não chega, estamos aqui, Ótimo. né? Estava compartilhando com a Fabi, é a minha primeira live ao vivo. Eu participei de lives gravadas. Então eu falei, como é que faz, gente? Todo mundo participou durante a pandemia mais grave, mas eu só participei de live gravada. É o que eu Ah, que tava legal. falando. Não, e aqui, pode falar, Fabi. Não, é o que eu tava falando pra Má, também tava sempre na produção, na parte atrás das câmeras, no streaming, nunca participei de uma, então.
Não, mas tem que estar à frente também, né? Porque o projeto que vocês fazem aí é tão maravilhoso que tem que dar as caras também, né? E a estreia aqui Sempre. no Matraca da live para 3 convidados, né? Eu estou ouvindo um pequeno eco, não sei se vocês estão ouvindo também. Eu tô, peraí, deixa eu desligar Aqui o não. microfone. Eu vou desligar o meu microfone. Pode ser que tá dando alguma interferenciazinha. Bom, deixa eu agora falar com o Bruno, né? Bruno, seja bem-vindo aqui a Matraca Aberta. Obrigada aí por aceitar o convite. E eu que agradeço. Boa noite a todos, a todas, a todes. Muito especial estar aqui nessa noite muito linda para falar sobre esse projeto maravilhoso. E é isso. Bom, vou apresentar aqui para vocês o Bruno. O Bruno é ator, estudante de licenciatura em artes visuais, dançarino de danças populares, percussionista no Baque Água Santa Maracatu, em Diadema, artista brincante e recreador do movimento Vem Brincar. Então, mais uma vez aí, sejam bem-vindos. E agora eu quero saber um pouquinho de vocês aí. A Marcela está falando que travou, deixa eu inserir ela aqui. Mas enquanto eu insiro ela, vocês já podem começar falando aí um pouquinho como surgiu a ideia de criar o projeto Trilhinha Modernista. Fiquem à vontade. Sim, deixa eu começar aqui então. A ideia do projeto foi a fim de comemorar, né, e poder introduzir as crianças ao modernismo. E pensando nisso, a gente trouxe brincadeiras e o protagonismo dela, né? A gente traz 3 frentes, né, do modernismo. Elas são a literatura, as artes plásticas e a arquitetura, de uma forma bem lúdica e divertida. Que bacana. A Cristina Damasio comentou, o Bruno é diversidade cultural. O Bruno é. Maravilhosa. Obrigado, Cris. Eu queria dar 2 salves, porque o meu travou, acho que foi a minha internet que travou. Pode Que eu não falar. sei se já saiu. A Danusa Novaes, que apareceu aí, eu não sei se ainda ela tá na live. Ela é artista educadora, parceira, amiga, tá comigo junto no PIA, no Centro de Culturas Negras. Estamos lá. Ainda tem inscrição aberta, fazendo aqui um Pode marketing. fazer, fique à vontade, o espaço é de vocês. É na Zona Sul, no Jabaquara, bem pertinho do terminal. Estamos com 2 turmas ainda no equipamento, de terças de manhã, das 9 às 11, e às quintas, das 9 às 11. E o Rodrigo, que está no projeto comigo também, capoeirista de Diadema, incrível, enfim. Obrigada. Tô vendo que depois vocês têm que voltar aqui para falar desses projetos também, hein? Tem bastante coisa aí. Já fica o convite aqui, ó. Matraca já está de portas abertas. Bom, então agora continuando. Diversidade. O Com pessoal certeza. aqui é demais. E o pessoal também que está nos acompanhando aí, quiser mandar perguntas também, comentários, fique à vontade. Participem aí com a gente, porque é muito bom. Mas continuando a falar do projeto Trilhinha Modernista, até queria saber um pouco mais como são as atividades que vocês desenvolvem junto às crianças, como que funciona? Vou deixar a Má falar sobre a literatura e vou deixar o Bruno falar um pouco das artes plásticas. Quando a Fabi, enfim, fez esse encontro de artistas da cena, foi muito bacana porque ela deu a total liberdade da gente brincar. Ela deu uma prévia de um roteiro de como a gente poderia pensar juntos e juntas, e ela deu total liberdade. Então, assim, eu, o Jean e o Vitor somos, além de atores e atrizes, somos palhaços também. Então, a gente ficou pensando como trazer essa literatura para o gostoso da criança, para a criança ela pudesse apreciar, se sentir confortável em brincar, em descobrir quem são esses modernistas, quem é Fernando Pessoa. Eu, no projeto do Trilhinha, na parte cênica, na literatura, eu sou a versão feminina de Ricardo Reis. Que bacana! Que legal! E é muito bacana.
porque quando eu me apresentei, eu sou a versão feminina de Ricardo Reis, e aí todo mundo fica olhando assim, tipo, nunca tinha pensado nisso, olha, um heterônimo, só que com uma versão feminina. E, enfim, quando a gente foi trazendo essas particularidades de cada especificidade de cada heterônimo, a gente foi trazendo também dentro das nossas vivências, né? Então, eu sou da cultura popular também, eu sou brincante, então a gente foi inserindo as músicas, trazendo os poemas de uma forma realmente para o lugar da palhaçaria, do improviso combinado, mas do improviso também que cada biblioteca é uma biblioteca, e estamos com um público que é diferente do outro, e aí está se cocriando. Quem viu a primeira apresentação e viu a 17ª, elas têm o mesmo roteiro, porém elas são completamente diferentes. Eu imagino, e também vai muito da reação das crianças, né? Porque como você falou, cada apresentação é única, né? E criança é sincera, ela fala o que vem à mente. Então eu imagino que deve ser muito legal, né? A repercussão. Como que é um pouquinho, se vocês tiverem até uma história aí. Imagina que tenha muitas, óbvio, né? Mas de como as crianças reagem com os personagens, como que é? Tem uma parte que fala, Olha, além da gente trazer essa parte de literatura, né? A gente traz o que foi, onde, quando, quem foram as pessoas, e a gente traz o Fernando Pessoas e os três heterônimos de Fernando Pessoa. Além de a gente trazer isso, a gente traz um jogo de adivinhação, né? Para que no final, além de trazer toda essa parte do que foi, a gente traz esse jogo de adivinhação para que elas adivinhem depois quem são eles, né? E é a parte mais gostosa de todas. É onde as crianças levantam, elas querem participar, elas querem contribuir também, né? Eles brincam também, além de estar comemorando, é um aniversário, e eles trazem essa ancestralidade de você tá fazendo um aniversário, e as crianças contribuem bastante. Elas levantam, elas querem participar e elas acham o máximo. Que legal. E a criança competitiva, né? Ela gosta de interagir. E o bacana é isso, porque vocês abrem o espaço para que elas construam junto com vocês, né? É justamente o protagonismo infantil ali que se faz presente. O Bruno ia falar um pouquinho também da questão da literatura. É isso, Bruno? Isso, pode ser. Bom, boa noite novamente, né? Eu vou agradecer, assim como a Má fez, as pessoas que estão assistindo aí a live. Eu tenho aqui a Renata, a Cris, o William, são pessoas, assim, da minha comunidade, também que fizeram parte da minha história, então é muito especial tê-los aqui assistindo, acompanhando. Muito obrigado. E queria, antes de fazer esse comentário, né, sobre essa minha parte dentro da trilhinha modernista, sobre esse momento que eu gosto muito das crianças. Teve um momento que foi muito divertido, que o personagem da Marcela, ele traz a respeito do latim, né, que ele fala latim e tal, e ela traz que é a língua morta. E aí teve um dia que foi muito engraçado, que quando as crianças ouviram a língua morta, elas estavam todas em pé, assim, elas se jogaram no tatame, com a língua pro lado, assim, como se estivessem mortos mesmo, sabe? Então, Legal. eles entram muito no jogo, na brincadeira, e a criança, ela é isso, né? A criança, ela é brincadeira. Inclusive, é um direito que é garantido pela Constituição, mas que a gente sabe que não chega ainda para todas as crianças o direito do brincar, né? Mas a trilhinha modernista tem sido esse momento em que as crianças brincam mesmo, extravasam, criam, cocriam. Então é muito especial, tem sido um projeto muito especial. Agradeço, tá bom, Fabi, pelo convite. E é isso. Bom, esse espetáculo, né, que eu chamei de projeto espetáculo, assim, ele tem alguns momentos que seria essa palhaçaria, depois tem uma espécie de contação de histórias, que é comigo e com a tia Sabambaia, que também é atriz, educadora e tal, mas ela não está aqui hoje, assim como o Vitor e o Jean, que fazem parte, né, dessa construção, junto com a Fabi. E quando chega nessa minha parte, né, com a tia Sabambaia, a gente meio que começa a contar
para eles um pouquinho mais da história do modernismo, né? Os palhaços, eles começam com essa brincadeira de se auto-apresentar, de trazer a literatura, mas também vão contando um pouco da história do modernismo, e entra depois, num segundo momento, eu e a tia Samambaia e continua essa história. A tia Samambaia, ela fala bastante sobre a Lina Bobardi, que foi uma arquiteta, ela não é brasileira, né? Mas ela estava no Brasil, então ela começou a fazer essa criação, desenhou ali o Museu de Arte Moderna, e é muito interessante porque as crianças ficam muito curiosas, né? Brinca-se com as formas geométricas. Então, para além da contação de histórias, também fazem as crianças irem refletir nesse lugar de reconhecimento das imagens, que é bastante educativo. E depois, comigo, eu começo a contar um pouquinho da Tarsila do Amaral, a partir de duas obras dela, que seria o Abaporu e a Cuca, que é aquele homem que tem um pé grande, né? Sim, então um sol e um cacto é uma imagem que o Brasil inteiro conhece e que as crianças também conhecem bastante. Os professores trabalham isso na escola, né? Então elas ficam muito curiosas e chamam de pezão, e às vezes não sabem o nome, vão dando nomes, né? E vão imaginando o que poderia ser. E tem também o quadro da Cuca. Tem várias formas, largatos, um sapo, um pássaro, e aí elas vão trabalhando assim, eu vou apontando para elas o que tem no quadro, elas vão comentando, vão falando, vão desenvolvendo, né? E nisso elas colocam a fala, colocam o corpo para jogo e acabam participando da brincadeira de alguma forma. E no último momento eu trago a respeito do Benedito José Tobias, que foi um pintor negro, né? Com uma forte presença no modernismo, um dos únicos, inclusive, né, se a gente for pensar nesse São Paulo da Semana de Arte Moderna, ainda era um espaço bastante elitizado, então as pessoas negras, né, pela sua condição histórica, muito que não ocupavam esse lugar, mas o Benedito, por ter vindo de uma família, né, que tinha ali algumas posses e tudo mais, ele se entrega para as artes e acaba sendo reconhecido pelo movimento modernista. Tem uma imagem durante essa fala que é muito legal, que é o retrato de uma mulher, que é o retrato de uma mulher negra. Ela está com os olhos meio que fechados, assim, cabisbaixa. Eu ainda não entendi muito bem se ela está pensando, se ela está triste, se ela está chorando. Mas pensando no contexto de população negra, a gente consegue imaginar inúmeras coisas olhando para essa imagem. E as crianças também, porque elas acabam se sensibilizando, né? Através do expressionismo, que é a técnica que o Benedito também pintava. Então as crianças vão sentindo ali com aquela imagem que elas veem, a gente vai provocando, vai perguntando, o que ela está sentindo, gente? O que vocês acham? Ela está triste? Ela está chorando? Né? Aí a gente meio que contextualiza o que é aquilo. E, por fim, a gente trabalha com a recriação. A gente introduz a arquitetura, introduz a pintura e leva as crianças para a mesa para experimentar um pouco da pintura, com folha, os moldes, né, dos desenhos, das figuras que estão nos quadros, e também argila, folha, galhos, coisas que elas conseguem criar ali manualmente alguma obra, totalmente da criatividade delas, né, não tem ali um parâmetro para se fazer, é bastante uma criação livre mesmo, e as crianças adoram, né, porque é pedagógico, é educativo, é artístico, né, tem essa coisa ali delas estarem juntas entre elas também criando, mostrando pro amiguinho, aí às vezes tem o pai, a mãe, a tia, a avó, e mostra pro pai, mostra pra avó, e a avó também senta na mesa e começa a criar. Então, assim, por mais que seja uma atividade para as crianças, os adultos também têm participado bastante, porque a gente tem comentado durante o espetáculo que a arte é para todo mundo, né? Apesar do foco ser o infantil, mas a gente também convida os pais a participar um pouquinho. Bom, acho que é isso. Falei bastante já. Mas quero agradecer mais uma vez. Encantada. E o bacana quando você fala de envolver os familiares é que muitas vezes parte da criança, né, ela vai inserir também os familiares nesse universo, porque às vezes ele nem tá tão ligado, e com esse olhar mais a fundo mesmo do que está acontecendo, né? Sim, é muito gostoso, assim, teve uma biblioteca que foi ali em Guaianazes, eu não me recordo agora o nome daquela biblioteca, Fabi, acho que é Cora Coralina? Não, né? É Cora Coralina. Teve um momento que me tocou e nos tocou bastante, acho que tocou todo o grupo, que a gente tinha a presença de alguns senhores, assim, a terceira idade, né, a melhor idade, ali com os netinhos, com a família e tal, e aí a gente convidou esses senhores para sentar e fazer a pintura, aí primeiro começa a rolar uma resistência, não, aí depois já vai sentando, aí depois agradece, falou, meu filho, obrigado, né, por esse momento, muito gostoso fazer essa atividade, desenhou e tirou foto junto. Eu fico super emocionado, porque aí eu já lembro do meu avô,
sabe? Então, é um momento muito especial para todo mundo. A arte tem esse poder, né, de tocar as pessoas. E então, poder ver os mais velhos também fazendo aquilo que foi, inclusive, negado para a educação deles, né? Se a gente for olhar para a história do Brasil, assim, da educação no Brasil, esses mais velhos que têm 70, 60, meu avô, meus tios, né, não tiveram esse acesso à educação artística. Então, poder ver isso acontecendo agora e poder ser ferramenta para isso, né? Ponte, é bastante potente, assim, bastante especial mesmo. Ah, com certeza. Para vocês, eu acho que não tem preço ver um avô ali se redescobrindo com o netinho, né? É fantástico. Parabéns aí mais Sim, uma vez. E para E aí, criança, isso é super pode falar. importante, né, gente? Sim. Ver o adulto fazendo, incentiva a criança a fazer também. sim. Ela é É uma a alegria, referência, né? né? Cortou, Quando, Sim, cortou para para você? ela é uma alegria. Quando Com ela vê o certeza. avô total. dela também pintando ali, envolvido. Sim, Sim, é a referência, né? referência. A gente precisa, eu sempre falo que os Exatamente. mais velhos precisam sempre pensar qual é a referência que a gente quer deixar para os mais novos. E aí poder o mais novo ver o mais velho fazendo uma atividade que é tão leve, que é lúdica, né? Que só contribui, você fala, nossa, que legal, né? Muito bacana. Exatamente. E é deixar uma plantinha, enfim, da Semana de Arte Moderna, que a gente pensar uma complexidade muito grande. A gente está falando de um aniversário de 100 anos, é um centenário. E aí, quando a gente brinca, né, de pegar os objetos no balaio, como a Fabi falou, e de falar de quem, é muito gostoso, porque eles prestam atenção, tipo, não, esse objeto é seu, esse objeto é do médico, esse objeto é do construtor de embarcações, esse é de quem ama a natureza. E é muito bacana ver que isso depois vai reverberando, porque eles vão embora e tipo, tchau. É como se a gente tivesse saído de um livro mesmo e a gente tivesse personificado. É muito engraçado isso. Aconteceu, acho que foi a primeira apresentação, eles eram bem pequenininhos, eram de umas 6. E aí eles ficaram assim olhando pra gente como se a gente tivesse saído de um livro por conta do figurino e tudo. E aí tem um momento que a gente joga confete, é um momento assim que parece que a gente abre um espaço e um tempo que as coisas estão acontecendo e eles estão lá, vendo o confete cair. Aí depois aquela brincadeira do confete continua, de jogar em cima da própria cabeça, ou guardar o confete dentro do bolso. É muito maravilhoso poder pensar em possibilidades de diversos assuntos para a infância. Acho que a gente deveria pensar em outros tipos de assuntos voltados para a infância, né? Acho que é estratégico, é pedagógico, é lúdico. E quando a gente pensa para as infâncias, a gente está pensando para outros corpos também, para outros corpos da melhor idade, para outros corpos que estão na adolescência, para outros corpos que estão talvez cansados e precisam de um acalanto naquele olhar, naquele momento. Não, com certeza. E o quanto vocês, ali naquele momento, né, de o tempo de apresentação, vocês já estão fazendo a diferença na vida dessas crianças, porque certamente elas vão levar isso para a vida delas, né? E falando aqui da questão da educação, eu até queria saber um pouco de vocês também, como vocês veem a educação hoje, porque quando se fala modernismo brasileiro, já associa a literatura, que é para adolescente, e não é, olha o trabalho que vocês estão fazendo, que maravilhoso. Já inserindo desde cedo nesse mundo, que é o certo, né? Porque elas já vão crescer com esse desenvolvimento a partir do que vocês apresentam para elas, e de uma forma lúdica, né? Eu lembro até ano passado, não sei se vocês se lembram, quando o Felipe Neto fez um comentário lá da questão da literatura para os adolescentes, que forçar a leitura de Machado de Assis acaba sendo um serviço da escola, porque força, é aí que o adolescente vai achar que a literatura é algo chato mesmo. Mas, por outro lado, ele depois até ele falou que ele não estava criticando a literatura em si, mas assim a forma como ela é passada. Então, eu até queria saber um pouco de vocês, como é que você avalia, né? Como é que vocês avaliam a literatura nas escolas hoje? Não só para os adolescentes, mas a falta dessa inserção tão criativa como vocês fazem aí para as crianças. Como que vocês veem esse cenário? É um cenário bastante pesado, é como você trouxe mesmo, acaba sendo uma coisa teórica e acaba sendo
não sendo interessante para a criança, né? Um dos objetivos do movimento é isso, né? A gente acredita que a literatura pode ser aprendido fora da escola, né? Que aqueles que, de maneira leve e divertida, por meio da arte mesmo e de brincadeiras populares. Exatamente. Exatamente, porque quando vocês trazem a ludicidade, quando vocês trazem a brincadeira, tudo, a criança está aprendendo ali, ela mal está percebendo, né? E aí ela vai interagindo, e depois, conforme ela vai crescendo, ela já consegue identificar também os autores, né, as histórias de uma facilidade muito maior. Sim. E também queria saber um pouco de vocês, vocês falaram um pouquinho da repercussão, né, como as crianças reagem. Elas já reconhecem de cara, olha, eu já ouvi, o Bruno citou aí o exemplo da Bapuru, mas tem outros que, eu já vi na escola, ou eu nunca vi. Para muitas crianças tudo é uma grande novidade ainda, nada ainda foi apresentado para elas, como que é? Então, Eu acho deixa... eu acho que depende um pouquinho da região que nós estamos, né? A região que a gente vai apresentar. Nós somos em algumas regiões, tipo, acho que foi algumas de Pinheiros, né? Zona Sul. Eu não lembro se foi. Zona... Isso. E tinha uma criança de 4 anos que, tipo, eu tô vendo Tarsilinha, ou eu vi o filme da Tarsilinha, eu tô vendo o modernismo na escola. E aí fomos para Perus e aquele contato foi o primeiro. Depende muito da região, né? É o que a gente tem sentido isso. E acaba sendo um reflexo da desigualdade cultural, né? Da desigualdade educacional. Eu acredito que vocês acabam percebendo muito isso nas apresentações, né? Sim, muito. Sem dúvida. Eu queria fazer um comentário, né, em cima disso que a Má trouxe, que é bem isso, né? Recorte geográfico, social, econômico, e também a gente passa por um processo, né? Um congelamento de verba, que é federal, que está aí, né? São 20 anos de congelamento. Isso acaba reverberando em todas as instituições. Então a educação vai ficando bastante falha mesmo, ainda mais quando a gente fala de uma educação que é artística, né? Vai pensar literatura. As pessoas pensam, mas a literatura serve para quê? Né? Por fim. A literatura ajuda a desenvolver uma porrada de coisas, existem inúmeras formas de a gente digerir essa literatura. Só sentando e lendo um livro? Não, você pode ver um espetáculo de teatro, de palhaçaria, você pode ver uma dança, você pode ver um quadro e a partir dali alguém contextualizar e você conseguir entender o que é a obra. Você pode ver um filme, né? Então, são várias as formas e aí que mora a problemática da educação no Brasil, né? Ainda estamos condicionados ao mesmo formato, de acreditar que se educar é só ir lá, sentar numa cadeira, todo mundo um olhando para a nuca do outro, né? Não mexe para o lado, não levanta o braço, não se movimenta, só ouve o professor e obedece. Quando, na verdade, né, existem outras formas e a Vem Brincar vem trabalhando isso de uma forma muito legal, né? Que é essa forma lúdica, que é através da brincadeira, que é através do jogo, né? Que é através do protagonismo infantil, garantindo esse direito realmente ao brincar. Mas, puxando um gancho mesmo sobre o que eu ia falar a respeito desse recorte geográfico, nós trabalhamos agora recentemente numa biblioteca ali no Canindé. Como que foi o nome daquela biblioteca? Uma das últimas. Adelfa Figueiredo. Foi uma biblioteca que me chamou bastante atenção, né? Ela fica na região onde residiu a Carolina Maria de Jesus, ali muito próximo, né? Canindé, Portuguesa. E as crianças entraram, tinha muitas crianças bolivianas, né? Imigrantes, assim. Tinha uma presença de adultos também árabes, o que foi, assim, atípico, e que é muito legal, né? Mas foi muito legal a experiência, assim, refugiados ficaram lá, assistiram o espetáculo, participaram. E na hora de mostrar o quadro da Tarsila do Amaral, as crianças já conheciam e tal, né? Crianças muito novinhas. Eu falei, nossa, já conhece a Tarsila, que legal. Que a gente consegue reparar, né? Como que essa escola conduz a educação. Algumas crianças conheciam a Cuca, mas quando eu fui mostrar o quadro o Retrato de Mulher do Benedito José Tobias, uma menininha falou assim, é a Carolina Maria de Jesus? Aí, tipo, eu assim, nossa, como assim, né? Eu falei,
Não é, mas eu acho que a gente pode fazer uma referência direta a ela. Lembra muito, né? É uma mulher negra ali, com um lenço na cabeça, traços bastante cabisbaixos, né? Trazendo um semblante de uma mulher que realmente sofreu algumas questões na vida, né? E aí ela sabia, ela falou, aí a professora já começou a comentar que na escola eles trabalham bastante isso, por conta da região, que existe um resgate, mas isso me deixou bastante impressionado e ao mesmo tempo muito contente de ver uma Imagina. garotinha de 4 anos, 5 anos, já sabendo quem é a Carolina, né? Sim. E, assim, creio eu não, tenho certeza que ela não leu nenhum livro da Carolina, mas através de uma educação ou outra ela conseguiu digerir, né? Através de alguma atividade que a professora deu, da ludicidade, ou de uma pintura, ou de uma imagem, ela conseguiu entender e reconhecer quem é a Carolina. Então, é muito sobre isso, né? Sobre outras formas do ensinar, que está Exatamente. relacionado também ao aprender, porque é uma troca para a gente também. A gente aprende muito com as crianças o tempo inteiro. E isso que é o bacana, né? Vocês Acho que é isso. mostram o modernismo muito além do que ele foi, porque se a gente for pegar o contexto de 1922, era um contexto completamente diferente. E aí até quero saber de vocês também, como é que vocês avaliam hoje, né, a nossa cultura. Eles já falaram um pouquinho, mas nós tivemos o modernismo, né, esse movimento pela libertação e valorização da cultura brasileira. E hoje, como é que está a nossa cultura, principalmente nesse período tão complicado que a gente está passando? Porque é algo que a gente fala muito aqui, a gente fala com muitos artistas de regiões periféricas, que têm projetos e trabalhos incríveis e muitas vezes são invisibilizados pela sociedade, né? Infelizmente, é uma falta de recursos, a desigualdade, a questão também da centralização dos espaços culturais, que é um grande problema, né? Porque os espaços culturais precisam se estender para as regiões periféricas. Como que vocês avaliam tudo isso? Pode ir lá, Má ou É isso Fabi. mesmo que você falou. Os espaços culturais estão no centro. As pessoas periféricas ficam sem acesso à cultura. Então, assim, é acesso. O que a gente precisa é acesso. É um plano de governo que contemple, né, as pessoas periféricas. Exatamente. E aí vocês circulando aí pelas bibliotecas, vocês também percebem essa questão, né, da desigualdade cultural. Eu queria saber um pouco mais também sobre a história do Vem Brincar, porque eu sei que vocês já fizeram vários outros projetos. Vocês poderiam contar um pouquinho sobre o coletivo? Conto. Então, desde a sua fundação, né, o movimento, ele sempre propôs fazer essa ação de unir a literatura e o brincar. Ela começou lá em 2010, foi fundada em 2010, onde as pessoas do movimento cultural da periferia se juntavam para conversar, para debater e traziam suas crianças. Nesse período eu não participei, eu vim participar depois do movimento, mas ele é um movimento itinerante, né? Que ele sempre está agregando pessoas de regiões diferentes para trazer esse aprendizado, né, para dentro, para as crianças, para as pessoas que participam dele e de alguma e também principalmente é composta por pessoas negras, pardas e periféricas. Já rolamos algumas intervenções, sim. 2017 tivemos algumas intervenções brincantes, com contações de histórias na Ocupação Coragem. Já tivemos também no Leia Bem no Horto, também já fomos convidados. E aí, desde então, em 2020, a gente pudemos participar de Oralidade e Infância, de uma live na Virada Cultural. Aí, 2021 também a gente já traz o Brincando de Canto em Canto, que é para grupos de primeira infância, que também traz a ludicidade, traz o brincar, traz contações de histórias, traz o protagonismo das crianças. A gente traz o Praia Literária, que também é isso, a gente sempre traz o lúdico e traz a recreação, né? A gente sempre traz isso.
E esse ano de 2020 a gente trouxe essa proposta, né, para comemorar junto as crianças e poder introduzir a elas o modernismo. Bacana. E depois a gente vai colocar aqui também o Instagram do Vem Brincar, porque aí o pessoal pode acompanhar sempre lá, inclusive os próximos projetos. E olhando também a formação de vocês, né, é muito rico, porque cada um contribui na sua área, né? A Fabi, por exemplo, ela é formada em tecnologia em processos ambientais. Então, imagino que você consiga até trazer também a questão do meio ambiente para os trabalhos que você desenvolve, né, Fabiana? Eu trouxe muita questão do racismo ambiental quando eu participei do Leia Bem no Horto, onde eu fazia algumas ações junto com as crianças que trazia o meio ambiente, né, a natureza, o protagonismo nela, porque a criança fazer com que ela se sinta parte e entenda, né, o lugar dela. Que legal. A Marcela também, pesquisadora de danças populares, contadora de história, consegue também trazer aí um outro lado para as crianças. E como que é a sua história aí com Vem Brincar? Conta um pouquinho. Então, a minha história com Vem Brincar, ela surgiu esse ano, em 2022, a convite do Bruno e da Fabiana. Na verdade, tanto eu quanto o Bruno, da cidade de Diadema, quando você perguntou essa questão de como estão os projetos, eu sinto que é isso, né? Nós estamos voltando, mas ainda voltando a passos muito lentos, né? Falta-se políticas públicas dentro das periferias, falta-se o olhar racial e social, principalmente, né, para essas pessoas que produzem principalmente de forma autônoma, e aí quando elas conseguem essa verba, é uma verba que sempre demora. E aí quando veio esse convite esse ano, eu fiquei muito feliz, porque no ano passado a gente estava bem em home office, eu estava em temporada com um espetáculo chamado Palhaços em Reprise, na Fábrica de Cultura, só que nós fizemos completamente uma temporada online, e aí esse ano seria uma temporada presencial, porque esse convite sempre me atravessa, porque é a ideia do palhaço sem a máscara. E como eu sou brincante, morei um tempo em Sergipe, e eu pesquiso essa palhaçaria dentro das culturas populares também, eu fiquei extremamente encantada como unir a literatura, né, o modernismo, como agregar com o popular. Então, o que a gente acabou colocando e se tornou uma grande brincadeira, né, entre o modernismo e a cultura popular. Então, desde o começo ao fim do espetáculo, a gente tem bastante toadas, loas, brincadeiras que são brincadeiras de rua, brincadeiras populares, brincadeiras reinventadas, porque às vezes as crianças hoje em dia trazem outros nomes ou as mesmas brincadeiras. Então, está sendo uma gostosura fazer parte da Vem Brincar com esse projeto. E estamos com outros, né? Logo menos, né, Fabi? Depois se puder, né? A gente já quer a gente solta inédito aqui no Matraca, se puder contar. Mas Fabi, muito legal. Essa bomba na sua mão. Mas imagino que a pandemia tenha sido um desafio mesmo, né? Porque para o artista é o contato humano, né? E aí veio esse momento de paralisação. Agora sim as coisas estão voltando, mas como você falou, né? Ainda bem devagar. E a gente sofreu um rombo cultural muito grande, então até recuperar realmente é complicado mesmo. Mas que agora, energia positiva, né? Trocando o governo. A gente espera para que as coisas melhorem. Esperamos essa troca ansiosamente. Exatamente. E você, Bruno, conta aí um pouco também da sua relação, que também aí você contribui também, né? Você é dançarino, percussionista. Então, eu queria saber um pouco aí como você trouxe suas contribuições para o Vem Brincar, há quanto tempo você está no coletivo? Muito legal. Bom, esse encontro é um encontro muito feliz, né? Ele começa no ano passado, acredito que entre setembro e outubro, né, Fabi? Uma coisa assim, eu começo a partir do projeto da Praia Literária, como recreador.
né? Foi indicação de uma atriz, produtora e amiga, a Rita Telles, que ela é vice-presidente lá do SATED, Sindicato dos Atores de São Paulo. E eu e a Rita trabalhava na Fundação Julita, num CCA, né, que é o Centro de Atendimento à Criança e Adolescente. Dávamos aula de teatro lá, mas estávamos migrando já para uma ideia das artes integradas, né, porque a gente tinha outras habilidades para além do teatro. Então a gente, até pensando, né, uma pedagogia um pouco mais à frente do que já está estabelecido, a gente misturar as linguagens e deixar as crianças para elas decidirem o que elas mais gostavam de fazer. Porque o teatro sempre tem esse lugar, né? Como tem que trabalhar muito a presença, o corpo, a palavra, as crianças, os adolescentes ficam meio tímidos, não todas, né? Tem crianças que são atores naturais, assim, que você pega e você fala, nossa, gente, tá pronto já. Mas tem crianças que falam não, se retraem, ficam ali com vergonha. Então, observando essa demanda, nós modificamos essa oficina. Eu já vinha nessa pegada, né? Tinha estudado teatro, aí fui fazer circo, aí comecei a dançar no Núcleo de Estudos em Corporeidades Negras, que fica na Zona Leste, que trabalha a cultura popular, que trabalha a história do Brasil, que trabalha os movimentos de ruas, culturais, periféricos, né? Então, fui cada vez mais me abrindo para esse universo da multilinguagem. Então, fiquei com muito desejo de colocar isso em prática. E aí me aparece a Vem Brincar, né? Já vinha estabelecendo esse trabalho na Julita, e aí chega a Vem Brincar. Eu comecei como recreador na Praia Literária, fiz uma ação, fiz duas, super rolou, a Fabi começou a me chamar. E aí eu fui começando a descobrir também, né? Esse ser que é educador, mas que também é artista, mas que também, né? Também é uma criança, porque a minha criança ela fica extremamente aflorada. Então a gente começou a desenvolver essa atividade da Praia Literária. Ficamos aí, acho que em 2 circuitos, né, Fabi? Primeiro foi, na verdade, foram 2 trabalhos iniciais, depois um circuito de 10 bibliotecas, depois pegamos as casas de cultura, que foi agora bem recente, foi bem legal também, trabalhando literatura e as brincadeiras. E aí tem uma contação de histórias com alguns grupos que vão chegando. Então eu fui ficando, né? A gente começa nessa coisa da multilinguagem, não só por desejo, né? Agora eu entendi que o artista ele não precisa fragmentar nada, né? Embora assim, existam artistas que querem estudar só música, outros que querem estudar só dança, outros que querem fazer só teatro, e tá tudo certo. Mas olhando para uma visão não ocidental da coisa, eu entendo que as artes elas estão integradas. O teatro ele depende do circo, que depende da dança, que depende da música, que depende da performance, que depende da literatura. Então tá tudo, é um jogo. Uma coisa vai complementando a outra e vai enriquecendo muito. E também a gente começa muito nesse rolê também pela necessidade, né? No primeiro momento você vai entendendo que ser só ator não dá, né? Ainda mais sendo da periferia de São Paulo, ainda mais sendo do ABC, né? A Marcela trouxe essa coisa dos editais, é uma coisa que não chega no ABC. Né, quando abre algum edital para a periferia, é sempre voltado para o município de São Paulo e as periferias do entorno. Isso não esbarra em Diadema. Então, é das duas as uma. Ou o artista de Diadema, ele fica à mercê e procura um outro trabalho e faz a sua arte por hobby, ou ele migra para São Paulo e vai começar a trabalhar em São Paulo. Né? O que é bastante legal, tem um pouco mais de visibilidade, é onde a gente encontra recurso para poder fazer a manutenção da nossa arte, mas também a gente acaba fazendo várias outras coisas, né? O artista periférico, ele está muito condicionado a esse lugar, porque às vezes aparece um trabalho agora, a gente fica nesse trabalho, daqui a pouco não tem mais, a gente fica mais uns meses sem, aí é assim que o artista vive, então a gente vai fazendo umas outras coisas, né? Eu também sou artista manual, então eu trabalho com montagens de telas, de caixinhas de MDF, montagens de acessórios, então tá aí no meio desse balaio das minhas produções, mas que dialoga bastante. Sobre a minha contribuição na trilhinha modernista, eu trouxe um pouco que eu tenho de repertório mesmo, né? Usei a palavra, seria o teatro, para poder contar sobre o Benedito, né? E trago um pouco da dança no corpo na hora do cortejo, que é um começo, que a gente faz um cortejo coletivo, né? Os poetas, junto com a Lina Bobade, a Tia Samambaia, que representa a Lina Bobade, eu que represento o Benedito. A gente entra com uma percussão, tem um pandeiro, que é o Jean que faz, eu trago uma sonoridade mais na mão, na batida da palma, ali do coco e do corpo e da dança,
e foi assim que eu fui contribuindo, né? E por fim, a minha contribuição é como educador mesmo. Sentar na mesa para poder desenvolver os desenhos com as crianças, poder conversar, né? Porque ali não é, a gente não está só fazendo um trabalho artístico, ali a gente está trabalhando cidadania, ali a gente está trabalhando ética, ali a gente está trabalhando a educação, né? O cuidado com o outro. Às vezes fala, mas a amiguinha tá com um pincel e eu quero aquele pincel. Falo, mas você não consegue esperar ela terminar? Né? Ou você pode pedir para ela, olha, amiguinha, você pode me emprestar o seu pincel por algum tempo, mas não vai lá e não pega da mão dela não, tá bom? Não precisa brigar por isso. Então tem uma coisa aí sendo trabalhada que é muito minuciosa, que é a educação, que é conhecida como educação informal, mas que para mim é mais do que formal, né? Porque a história da educação no mundo, ela começa a partir das artes, depois que as disciplinas vão sendo inseridas, né? Então, estamos fazendo um caminho de volta e estamos resgatando uma nova forma de fazer educação, mesmo num país que nos invisibiliza, né? Porque a educação tem sido cada vez mais precarizada, sobretudo num governo bolsonarista, né? Que não gosta da educação, que não gosta da cultura, que não gosta da arte, que não gosta de pessoas negras, que não gosta de periferia, né? Que não gosta dos LGBTs, porque dentro do espetáculo também nós temos 3 homens que são gays, né? 2 palhaços e eu. Então tem um recorte aí também de invisibilidade social, que a gente sabe que a nossa inserção nos espaços também ela é tão demorada quanto para a mulher negra, quanto para o periférico, que é heterossexual, mas a gente sabe que a gente está ocupando aos pouquinhos, está chegando, está falando sobre, está fazendo com amor, está fazendo com afeto, está fazendo com respeito, né? Então é um pouquinho isso, é um encontro muito feliz, o meu com a Vem Brincar. E agora a gente está também com a prainha literária no Centro Cultural São Paulo, aos domingos. Depois lá na página, quem seguir pode ver a programação. A Fabi também, se quiser comentar um pouquinho. Mas é isso, tá tudo muito bonito. Nossa, fantástico, assim, e o que você falou, né, é a questão mais importante que vocês estão fazendo, que é a formação humana. É isso que vocês fazem, né, vocês usam da arte, usam de tudo, e vocês dão a formação humana, né, passam valores, é o mais importante, porque tendo isso, o ser humano vai ter tudo, né. Então, é muito legal mesmo. Vocês acabam sendo uma grande referência aí para muitas escolas, né? Porque como o Bruno já tinha comentado anteriormente, se fala muito de protagonismo infantil, mas o que se faz ainda, né? Ainda assim, muito essa questão que você comentou, Bruno, né? Das cadeiras, o professor fala, o aluno escuta, e vocês são interdisciplinares, vem aí com a pluralidade artística, cada um tem essa pluralidade artística e enriquece ainda mais o grupo. E passa tudo nessa interação, a criança já crescendo junto. Então é maravilhoso. E mais uma vez, parabéns, porque vocês são resistentes, né? Como já falaram em meio a toda essa falta de recursos, mas vocês seguem firmes e fortes e com certeza estão transformando aí a vida de muitas pessoas. E também eu gostaria que vocês dessem aí as dicas para quem quiser acompanhar o projeto Trilhinha Modernista. Tem mais apresentações, né? Até o dia 20. Depois vocês pretendem voltar com o projeto futuramente? Como que funciona? Temos sim, temos mais 2 últimas apresentações nas bibliotecas. Temos uma amanhã, na Tales de Andrade, e temos uma na sexta-feira, amanhã às 10, na Tales de Andrade, e na sexta-feira, às 10 da manhã também, na Afonso Tuné, certo? Se eu não me engano. E tem também uma matéria numa traca cultural lá que a gente colocou, falando direitinho, depois a gente coloca o link aqui na bio também para o pessoal acessar. Isso, se eu pequei aqui, me desculpam, mas siga a nossa página do movimento, a gente vai estar postando a programação por lá. Legal. E a gente está jogando aí, enviando o projeto para mais alguns casos de cultura, fábricas de culturas. Recentemente, não é assim, o contrato não está fechado, mas recentemente o SESC de Guarulhos entrou em contato com a gente, né? Interessado na programação e na proposta. Mas é isso, enquanto não dá essas 2 que estão fechadas. Bacana. E aí tem o Prainha Literária, você quer falar um pouquinho também?
O Praia Literária também é uma intervenção, né, artística, onde a gente, como eu disse, o movimento, ele traz pessoas, ele agrega pessoas de diversas multidisciplinares, né, diversas que contribuem com o movimento. Então a gente traz brincantes, contadores de histórias, a gente traz a parte da recriação também, para que elas possam, além de aprender, brincar. Legal. E aí, mais uma vez, reforço aí que a gente vai passar também o Insta do Vem Brincar, porque aí vocês podem acompanhar tudo lá e se encantar. Pessoal, pode falar. Só um minutinho, eu queria só dar um salve. Tem uma pessoa na sala também, o Ras Banks, que é um mano daqui de Diadema, da Quebrada. Ele é músico do reggae aí, ele é pai também, super presente na vida da filha dele, sempre acompanha aí nas redes, ele tá aqui assistindo. Então queria dar um salve, agradecer, tá bom? Axé pra nós. É isso. É isso aí. E eu tô convidado também. Se quiser participar da live, já chama ele aí. Sim. Chamem o grupo deles, depois eu passo contato aí para vocês. Opa, pode deixar, que a gente já faz o convite. Pessoal, queria agradecer imensamente aqui a participação de vocês. Foi um bate-papo muito gostoso. Já dei vários parabéns aqui, mas dou de novo pelo esse trabalho lindo, assim. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês, porque vocês merecem. Obrigado. Obrigado mesmo. A gente agradece o convite. Obrigada. Fala aí, Má. Eu fiquei pensando quando o Bruno falou é um projeto de espetáculo. Eu sinto que é isso. Ele é um projeto de espetáculo artístico-pedagógico. Né? Eu gosto de falar pretagógico porque eu me intitulo como pretagoga por conta das cosmovisões que são Ai, gente, olha isso. Que legal. Cosmovisões afro-brasileiras, africanas, indígenas, enfim, de todas as diásporas, né? Macro e micro. E pensando dentro disso, eu acho que o projeto Trilhinha Modernista, mesmo falando do modernismo, ele acessa esses lugares, né? Pedagógicos, pretagógicos, de outras formas da gente acessar, porque senão a gente fica apenas com a visão ocidental. Exatamente. Né? Então, é importante essa colocação. Já vi alguém colocando aqui. A Ilma, gente, ó, um outro salve aí pra Ilma e pro Bruno que acabou de entrar. São mais pessoas daqui de Diadema, da Quebrada. A Ilma é advogada maravilhosa, atuante aqui na Quebrada. O Bruno também é músico da mesma banda do Ras. Fico muito feliz de ver todas essas presenças aqui. Legal. Eu acho que minha prima ainda tá, não sei se ela saiu, minha prima entrou, acho que ainda ela tá aqui, Vanessa Silva, que tem uma pequena aí, de 8 anos, que infelizmente ela não conseguiu acompanhar a temporada, queria ver, mas é isso, a gente está vibrando para que outras temporadas aconteçam, né, Fabi? Enfim, para que todo mundo que esteja nessa live e não conseguiu ver, consiga nos assistir e fazer essas trocas. Com certeza. Não, e vocês estão convidados para vir aqui falar mais. Essa questão que você ressaltou é muito importante para a gente não ficar restrito só ao Ocidente, né? Eu acho que isso é o mais importante, vocês estão indo muito além. Então, vocês estão convidados aqui para vir, para continuar falando mais. Tá bom? Valeu. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Nós que agradecemos. Sim. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, um beijo para todo mundo. Obrigado.